Entre os muitos assuntos que os deputados devem analisar no plenário Ulisses Guimarães, nestes primeiros dias de trabalho, duas reformas têm lugar garantido na pauta: a trabalhista e a da Previdência. Já autorizadas pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, as comissões especiais que vão analisar essas duas reformas devem ser instaladas até o fim desta semana. E quem está aqui com a gente para falar um pouco dessa perspectiva é a repórter Dini Moraes. Dini, boa noite. Essas comissões devem começar já a funcionar, mas não interferir no trabalho do plenário, né? Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos. Isso mesmo. Na verdade, as comissões, elas são os principais, as comissões da reforma da Previdência e da reforma trabalhista, são os principais assuntos, né, que estão em debate na Câmara neste momento. Por isso, vão atrair os olhos de todo mundo, né, não só da sociedade, mas também dos deputados. Ou seja, não vai parar o trabalho do plenário, porque o plenário vai continuar trabalhando independentemente disso. Mas muitas vezes a gente vai ver os deputados com as atenções voltadas para essas comissões, certo? O deputado Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, já autorizou a criação dessas duas comissões, só que antes de elas começarem a funcionar, elas precisam obedecer a um certo ritual. Precisa ser lido oficialmente no plenário, anunciado no plenário, e ter o nome dos deputados que vão fazer parte dessas comissões também indicados. A leitura... não foi feito, né? Não foi feito. Agora a gente, tendo aí a primeira semana de trabalho, exatamente, a expectativa é essa. A leitura oficial da criação dessas comissões deve ser feita amanhã, e aí a partir disso os partidos vão ter 2 dias para fazer a indicação dos nomes dos deputados que vão fazer parte dessas duas comissões, Jaci. Tá certo. Agora, o plenário já tem pauta definida para essa primeira semana? Tem sim. Na verdade, boa parte dessa pauta é o que restou do final do ano passado, né? Como a gente está na primeira semana de trabalho, foi resgatada aquela pauta ainda de votações que estava no final do ano passado e que acabou sobrando. Oficialmente, são 28 itens, 13 já estão prontinhos para serem votados. Aí eu destaco um que deve ser o primeiro a ser votado dessa lista toda aí, que é o projeto que ficou conhecido como Nova Lei de Repatriação. Ela abre um novo prazo para os brasileiros que têm dinheiro e bens no exterior, mas que ainda não declararam para a Receita Federal, dando aí então para eles a oportunidade de regularizar esses recursos sem ter que responder a crimes como lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Na primeira parte da Lei da Repatriação, Jaciene, que venceu em outubro do ano passado, foram legalizados 170 bilhões de reais. Com isso, os cofres públicos arrecadaram 50 bilhões de reais. E essa nova proposta, ela prevê a arrecadação de cerca de 30 bilhões de reais. Tá certo. Então, é um dos pontos aí que o plenário deve ser o primeiro projeto de lei a ser votado agora nessa primeira semana de trabalho. Tem ainda outros assuntos, né, que a gente pode destacar. Tem vários assuntos, por exemplo, a prorrogação do fim do prazo dos lixões, projetos de lei que mudam aí a questão dos caixas dos estados, tem também a questão enfim, tem várias outras coisas de adoção, lei que trata de adoção, mas todos esses precisam de uma aprovação de urgência, ou seja, uma permissão para pular etapas de tramitação aqui na Câmara. O que já está pronto mesmo, e que aí eu destacaria para vocês, são duas coisas. Uma é a proposta de responsabilidade dos fundos de pensão ligados à administração pública. Ela cria regras para a escolha de dirigentes e conselheiros, que na prática são as pessoas que administram os recursos desses fundos de pensão, que esse dinheiro, na verdade, é o dinheiro que paga a previdência complementar dos servidores públicos desses órgãos da administração pública. E o outro projeto é um projeto que cria um sistema de proteção para crianças e adolescentes que são vítimas ou testemunhas de violência. Vale destacar, eu acho que aí é importante a gente sempre dizer, né, que tudo isso é uma previsão. Quem vai bater o martelo mesmo de verdade é o presidente Rodrigo Maia, amanhã numa reunião com os líderes partidários, uma reunião que acontece amanhã às 11 horas da manhã. Vamos ver, né? Vamos aguardar, né, Dini? E acompanhar tudo aqui no Jornal da Câmara. Com certeza. Muito obrigada pelas informações. Boa noite. Boa noite.